Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Reparem bem nas manchetes. Quem está ali é Bolsonaro. Hoje, Bolsonaro deu entrevista, concedeu, entrevista à Bloomberg Television em Nova York, nos Estados Unidos. Eu já gravei vários vídeos hoje da Bloomberg, desde de manhã. E o interessante é que, desde de manhã, as 3 manchetes sobre Bolsonaro estão presentes. A Bloomberg geralmente adiciona e retira algumas manchetes durante o dia. Mas as 3 sobre Bolsonaro aí estão até agora. Olha lá, Bolsonaro admite privatizar a Petrobras e quer limites à China. Bolsonaro quer fazer campanha com R$1 milhão. E Bolsonaro quer redução de juros para 2% sem canetaço. É isso aí, Bolsonaro. São desejos ambiciosos, difíceis. Temos esperança que sejam possíveis, Uma campanha com R$1 milhão tem que ser bem austero, Bolsonaro. Os 2% de juros a atingir também não é fácil. Existem várias pré-condições relacionadas à questão da dívida bruta, à questão da inflação, à questão do endividamento das famílias, da inadimplência, do spread bancário, da concentração bancária, do índice de poupança interna. São muitas questões, não é simples, Bolsonaro. E a questão da privatização da Petrobras, eu li no noticiário da Bloomberg em parceria com a Infomoney, que você pretende, que o senhor, pretende privatizar por último a Petrobras. Eu acabei de escrever um texto comentando sobre essa sua entrevista aí para Bloomberg. Depois vou publicar ele no meu blog. Em relação à Petrobras, para resumir, o melhor é privatizar ela o mais rápido possível, porque a corrupção está aí e a tentação de muitos políticos, e muitos funcionários públicos e muitas empresas também que se relacionam com a Petrobras é acabar entrando nessa onda de corrupção, nessa chaga que é a corrupção. Então a melhor coisa para diminuir o máximo possível a corrupção é privatizar as empresas, as mais de 150 estatais. E isso também vai fazer uma coisa boa, vai causar uma coisa boa. Vai diminuir os impostos, A carga tributária brasileira está em torno de 33% do PIB. Tem vários produtos e serviços aí que nós, consumidores e contribuintes, pagamos mais de 50% de impostos. E nós não podemos, consumidores e contribuintes, ficar sustentando altos salários dos funcionários públicos e dos políticos.
mantendo estatais, né? Ou seja, estatais, quanto mais estatais o Brasil tiver, mais impostos nós iremos pagar. Então, para diminuir os impostos, tem que privatizar, não tem outro jeito, né? Então, se possível, o mais rápido possível. Eu sei que o senhor está querendo vender ela por um preço maior possível, mas isso será feito na medida em que a dívida da Petrobras for diminuída, que ela está em mais de 370 bilhões, né, segundo os balanços do terceiro trimestre de 2017, segundo as demonstrações contábeis, a dívida bruta da Petrobras. Então, ela sendo uma empresa muito endividada, essa dívida entra no cálculo desse ativo, né? Dos ativos da Petrobras. É claro que certamente haverá uma demanda. Então isso vai ter que ser equacionado, né? Ter que colocar na balança a demanda por ela junto com os seus passivos, que é as suas dívidas. Então não pode demorar muito não, Bolsonaro, porque a tentação, infelizmente, está aí e certos políticos com certeza podem usar as estatais para corrupção. Bolsonaro, hoje foi um dia histórico. Olha o Trump aí. Hoje foi um dia histórico. As 3 manchetes relacionadas a você. Ficou a você não, o senhor, né? Desculpe. As 3 manchetes relacionadas ao senhor estão aí na Bloomberg desde de manhã. Eu já gravei vários vídeos. Então fica assim, Bolsonaro. Espero que o senhor monte uma boa equipe de economistas aí. Ouça e consulte também o economista conservador, liberal conservador, né, os dois, Adolfo Saxida e Rodrigo Constantino. Eles conhecem muitos economistas bons no Brasil para poder, juntos com o senhor aí, fazer uma boa equipe para criar um bom plano econômico para implementar no nosso país. Sem esquecer também, Bolsonaro, da reforma da Previdência. É muito sério, é muito grave o problema, o déficit da Previdência. E à medida que o senhor for estudando mais aí, for ouvindo mais os economistas e olhando os números, o senhor vai ver que não tem jeito, que tem que fazer uma mudança mesmo, adotando aí a idade mínima de 65 anos, com 25 anos de contribuição no mínimo, porque se não for feita uma reforma da Previdência agora, no seu governo, ela vai ter que ser feita mais forte ainda, né? Porque senão não vai ter dinheiro para realizar os seus projetos e pagar as contas, né? Pagar os salários do funcionalismo público, pagar as despesas, né? As contas correntes, as despesas correntes do governo. Então não pode subestimar a reforma da Previdência não, Bolsonaro. Ela é muito necessária. Foi um economista que fez o projeto do governo atual. O economista Marcelo Caetano, ele é um dos maiores especialistas em previdência no país, junto com outros grandes economistas como Mansueto de Almeida Júnior e Marcos Mendes, né?
Marcos Lisboa também participou ali dando palestras. Fábio Jambiage também. Não, foram Samuel Pessoa, vários economistas muito competentes participaram ali direto ou indiretamente na elaboração dessa reforma da Previdência proposta pelo atual governo. Então, não subestime as sugestões desses economistas e o projeto da reforma. Eu sei que parece difícil, mas a reforma da Previdência é assim mesmo. Em todos os países, ela sempre é difícil porque geralmente tem que aumentar a idade mínima e aumentar o tempo de contribuição. Isso é padrão no mundo todo. Todo o mundo, todos os países que fizeram reforma da Previdência, eles também têm que refazer essas reformas de tempos em tempos, né? A reforma da Previdência não é uma só e pro resto da vida não, é de tempos em tempos aí, de 10 em 10 anos, aproximadamente, né? Tem que se fazer essas mudanças porque a expectativa de vida, né, ela vai mudando, o contexto demográfico das populações vai mudando. O percentual de nascimentos, o crescimento vegetativo, o número de idosos, né, aumenta no mundo inteiro e o número de nascimentos decresce. No país, no Brasil, está em torno de 1,8, 1,9 filhos por casal. A taxa de reposição da população, Bolsonaro, segundo a demografia, é 2 filhos por casal. Então, se está menos de 2 filhos, o que acontece? Você, ao passar de décadas, 10, 20 anos, 15, 20 anos, ao passar dos anos, a tendência da população é diminuir o número de nascimentos e aumentar o número de idosos. Aí você tem uma pressão, né, demográfica na Previdência. Então, isso é matemática, Bolsonaro. Então, infelizmente, tem que fazer reforma da Previdência mesmo, não tem jeito. Espero que o senhor escute esse áudio, esse vídeo, né? E eu vou tentar passar pro YouTube. Caso não consiga, continuando aí, infelizmente o vídeo foi interrompido por um problema aqui de memória no celular, mas retomando a última passagem lá que eu estava falando sobre gravar esse vídeo no YouTube, Bolsonaro, se for possível, se não for, por causa de problemas autorais, né, que eu já tentei uma vez fazer isso e a Bloomberg sempre reclama, né? É do direito dela, né? Eu posso tentar bater as fotos, né? E fazer um áudio e jogar o áudio em cima das fotos. Ok, Bolsonaro? Então tá bom. Um abraço hétero aí, tamo junto!